Durante uma festa luxuosa, uma menina pobre surpreende ao pedir para tocar o piano diante da elite. O dono da casa, um jovem milionário treinado para a perfeição, hesita por um instante e diz sim. O que ela toca, sem partitura nem técnica, silencia o salão e emociona até os corações mais frios. Mas essa ousadia desencadeia uma reação inesperada que pode mudar o destino dos dois para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A tarde caía sobre o Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, quando Dona Jurema apontou o portão, lateral da mansão dos Albuquerque. O coração de Luísa batia forte no peito, enquanto segurava a mão da pequena Sofia, sua filha de 5 anos. Era seu primeiro dia como empregada doméstica, na maior residência da Rua Hungria. E trazer a filha não estava nos planos. Normalmente não permitimos crianças, mas entendo sua situação. A babá adoeceu de última hora, não é mesmo? Dona Jurema, a governanta de 60 anos que comandava a casa com rigor e compaixão em doses iguais, olhava para a menina com uma mistura de ternura e preocupação. Dona Regina não pode saber. A patroa é muito rigorosa com as regras, principalmente hoje, que tem recepção para os músicos do conservatório. Prometo que ela ficará quietinha no quarto de empregados. Sofia é uma menina obediente. Luísa respondeu apertando a mão da filha como quem transmite uma ordem silenciosa. Dona Regina está fora com o marido, supervisionando os últimos detalhes do evento. Voltam em 2 horas. O jovem Rafael está na sala de música ensaiando. Ninguém deve incomodá-lo. Sofia ouvia tudo com olhos curiosos. Estava acostumada ao pequeno apartamento de um cômodo que dividia com a mãe na periferia de Paraisópolis, a poucos quilômetros, e um mundo inteiro de distância daquele palácio. Seus pés, calçando sandálias simples, sentiam a diferença do piso frio de mármore. Vem, filha. Você vai ficar no quartinho enquanto mamãe trabalha, Luísa explicou, conduzindo-a pelos corredores dos fundos. O quarto de empregados era simples, mas para Sofia parecia enorme comparado ao espaço que dividiam em casa. Havia uma pequena janela que dava para o jardim lateral, uma cama de solteiro e um pequeno rádio antigo sobre uma mesa. Sofia, você promete ficar aqui quietinha? Mamãe precisa muito desse emprego. Luísa se ajoelhou, ficando na altura dos olhos da filha. Quando acabar meu turno, vamos para casa e eu faço aquele brigadeirão que você adora. A menina assentiu com a cabeça, seus cachos escuros balançando junto com o movimento. Tinha os mesmos olhos castanhos profundos do pai, Mateus, músico, de rua que tocava violão nas praças de São Paulo e que havia partido 2 anos antes, levado por uma doença súbita do coração. Posso ligar o rádio? Perguntou Sofia, já estendendo a mão para o aparelho. Bem baixinho, concordou Luísa. E lembre-se, não saia deste quarto por nada. Promete? Prometo, respondeu Sofia, cruzando os dedos atrás das costas, gesto que sua mãe não percebeu. Na pressa de começar o trabalho. Sozinha no quarto, Sofia ligou o rádio e encontrou uma estação que tocava música clássica. Seus dedos pequenos começaram a dançar no ar, como se tocassem um piano invisível. Mateus havia ensinado a filha a amar a música. Não tinham condições de ter um instrumento em casa, mas ele fazia desenhos de teclados em folhas de papel e juntos tocavam melodias imaginárias. Na sala principal da mansão, o som real de um piano de cauda preenchia o ambiente. Rafael Albuquerque, filho único dos donos da casa, praticava com dedicação a peça que apresentaria na recepção daquela noite. Aos 17 anos, era considerado um prodígio, aluno do prestigiado Conservatório de São Paulo. Seus dedos longos percorriam as teclas com precisão técnica impecável. Embora fosse um pianista tecnicamente perfeito, algo sempre faltava em suas apresentações, segundo seu professor: emoção. Mais sentimento, Rafael, costumava dizer o maestro Vieira. A técnica sem alma é como um corpo sem vida. Enquanto isso no quarto de empregados, Sofia ficou entediada. O rádio chiava, perdendo o sinal. Mas outro som agora chamava sua atenção.
as notas claras e precisas do piano que vinham de algum lugar da casa. Fascinada, a menina abriu a porta do quarto e espiou o corredor vazio. Só vou dar uma olhadinha, pensou, justificando para si mesma o descumprimento da promessa. Sofia seguiu o som como quem segue o canto de uma sereia. Seus pés descalços tinha tirado as sandálias para não fazer barulho. Sentiam a textura dos diferentes pisos, o frio do mármore, a maciez dos tapetes persas, o polido da madeira nobre. A música a guiava por um labirinto de corredores até chegar a uma porta entreaberta. Pela fresta, viu um jovem de costas para ela sentado diante do maior piano que já tinha visto na vida. Seus olhos se arregalaram com a visão do instrumento reluzente, sob a luz que entrava pelas janelas altas. Aquilo era muito melhor que os desenhos em papel do pai. Rafael parou de tocar, frustrado. Consultou o relógio. Ainda tinha tempo antes que os convidados começassem a chegar. Levantou-se para buscar uma partitura diferente e foi então que notou a pequena figura parada à porta, olhando com admiração para o piano. "Quem é você?" perguntou surpreso com a presença de uma criança na mansão. Sofia deu um passo para trás, assustada por ter sido descoberta. "Desculpa, eu só queria ver o piano." Rafael observou a menina com curiosidade. Vestia roupas simples, tinha os pés descalços e os cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo mal feito. "Você é filha de algum funcionário?" "Da minha mãe, Luísa. Ela começou a trabalhar hoje", respondeu Sofia, com a sinceridade desconcertante das crianças. "Seu piano é muito bonito." Rafael sorriu, desarmado pela naturalidade da menina. "Você gosta de piano?" Os olhos de Sofia brilharam. "Meu pai me ensinou a tocar." "É mesmo?" Rafael arqueou uma sobrancelha, duvidando que uma criança daquelas condições tivesse acesso a aulas de piano. "E onde você toca?" "No papel", respondeu ela com simplicidade. "Papai desenhava as teclas e a gente tocava junto." Algo na resposta tocou Rafael. Lembrou-se de sua própria infância, dos professores particulares, das horas intermináveis de prática sob o olhar severo da mãe. Nunca tinha brincado de tocar piano. Sempre fora uma obrigação, um caminho traçado pela tradição. "Seu familiar. Quer experimentar?" ofereceu apontando para o instrumento. "Um piano de verdade?" Sofia arregalou os olhos, mal acreditando na oferta. "Posso mesmo?" "Claro. Vem." Ela se aproximou com reverência, como quem entra em um templo sagrado. Rafael ajudou-a a subir no banco e se sentou ao seu lado. "As teclas brancas são assim", explicou, tocando um dó. "Raias pretas têm um som diferente", continuou pressionando um sustenido. Sofia colocou as mãos pequenas sobre o teclado e, para surpresa de Rafael, começou a tocar. Não era uma melodia conhecida nem tecnicamente correta. Era algo intuitivo, nascido de dentro dela. Os dedos pequenos encontravam harmonias inesperadas, criando uma música simples, mas carregada de emoção. Rafael observava, atônito. A menina tocava como quem conta uma história, sem técnica formal, mas com uma expressividade que ele, com todos os seus anos de estudo, ainda lutava para alcançar. "Onde aprendeu a tocar assim?" perguntou quando ela terminou. "Não sei", respondeu Sofia, dando de ombros. "A música está na minha cabeça. Meu pai dizia que quando a gente sente a música aqui", apontou para o peito, "os dedos sabem o que fazer." Nesse momento, ouviram o som de carros chegando à entrada da mansão. Rafael olhou pela janela. Seus pais estavam de volta, junto com os primeiros convidados da recepção. "Você precisa voltar para o quarto", disse ele, subitamente preocupado. "Se minha mãe te encontrar aqui." "Rafael." A voz de Dona Regina Albuquerque, cortante como cristal, soou da porta da sala. "Quem é essa criança?" Rafael e Sofia viraram-se, assustados. Na porta estava Dona Regina, uma mulher de 50 anos impecavelmente vestida e com uma expressão de choque e indignação. "Mãe, eu posso explicar." Explique-se imediatamente", ordenou Regina, entrando na sala com passos firmes. Seu olhar recaiu sobre Sofia, que parecia encolher no banco do piano. "E você, menina?"
Quem é? Sofia sentiu o corpo enrijecer diante do olhar severo de Dona Regina. Seus pequenos dedos, que segundos antes dançavam livres pelo teclado, agora se agarravam às bordas do banco do piano como quem se segura à beira de um precipício. Sou Sofia, respondeu com voz trêmula. Minha mãe trabalhas aqui. Regina franziu o senho, conectando os pontos rapidamente. Você deve ser filha da nova empregada. O que faz na sala de música? Este é um ambiente restrito. Rafael interveio, colocando-se ligeiramente à frente. Da menina. Mãe, ela tem um talento incrível, você precisava ouvir como ela toca. Rafael, não seja ridículo, cortou Regina, ajustando as pérolas em seu pescoço. Uma criança sem qualquer educação formal não pode ter talento para algo tão refinado quanto o piano. Está fantasiando. O rosto de Sofia se contraiu, com a humilhação, mas seus olhos mantinham um brilho desafiador. Regina percebeu e sua expressão endureceu ainda mais. Os convidados estão chegando. Volte ao seu quarto imediatamente, menina, antes que eu chame sua mãe. Nesse momento, Dona Jurema apareceu à porta, ofegante. Dona Regina, perdoe-me. A menina estava sob minha responsabilidade. Eu não percebi que ela tinha saído do quarto. Jurema, achei que você tivesse mais controle sobre o que acontece nesta casa, repreendeu Regina. Leve-a daqui agora. E diga à mãe dela que crianças não são permitidas. Foi um erro contratá-la sem deixar isso claro. Jurema assentiu, aproximando-se para pegar Sofia pela mão. A menina desceu do banco relutantemente, olhando uma última vez para o piano, como quem se despede de um amigo recém-descoberto. Espere, disse Rafael, levantando-se. Mãe, antes de julgá-la, escute-a tocar. Regina soltou um suspiro impaciente. Rafael, não temos tempo para isso. O maestro Vieira e o comitê do conservatório chegarão a qualquer momento. Exatamente, insistiu Rafael. E se eles ouvissem algo realmente original? Algo com alma? A última palavra pareceu atingir Regina como uma flecha certeira. Ela própria havia sido pianista na juventude, antes de abandonar a carreira para se casar com Augusto Albuquerque, empresário do ramo imobiliário e herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. A música havia sido sua paixão, sacrificada no altar das convenções sociais. Isso é um absurdo, declarou, mas havia uma hesitação em sua voz. O som da campainha anunciou a chegada dos primeiros convidados. Augusto Albuquerque apareceu no corredor, impecavelmente vestido em seu terno italiano. Regina, os Monteiro acabaram de chegar. O que está acontecendo aqui? Perguntou, notando a tensão no ambiente e a presença inusitada de uma criança. Nada importante, querido. Uma situação com a filha da nova empregada que já está sendo resolvida. Pai, interrompeu Rafael, essa menina tem um dom natural para o piano que eu nunca vi igual. Acho que o maestro Vieira deveria ouvi-la. Augusto olhou para o filho com surpresa. Rafael raramente se mostrava tão entusiasmado com algo relacionado à música, apesar de seu talento evidente. O piano sempre fora uma obrigação para ele, parte do pacote de expectativas que vinha com o sobrenome Albuquerque. O maestro não veio aqui para ouvir crianças desconhecidas, Rafael, respondeu Augusto, mas sua curiosidade estava desperta. Enquanto a discussão se desenrolava, Luísa apareceu pálida de preocupação ao ver sua filha no centro das atenções da família para a qual acabara de começar a trabalhar. Sofia, meu Deus, perdoe-me. Ela se aproximou apressadamente, puxando a filha para perto de si. Senhor Augusto, Dona Regina, eu prometi que ela ficaria quieta. Não vai acontecer novamente. De fato, não acontecerá, confirmou Regina com frieza. Jurema, acompanhe Luísa e a menina até o quarto de empregados. Elas podem ficar até o fim do evento, mas amanhã precisaremos conversar sobre arranjos mais adequados. O tom deixava claro que o emprego de Luísa estava por um fio. Sofia percebeu a angústia da mãe e sentiu uma onda de culpa invadi-la. Foi minha culpa, não da mamãe, protestou Sofia com voz clara. Eu só queria ver o piano, nunca tinha visto um de verdade. Algo na sinceridade da criança tocou Augusto. Ele se aproximou, abaixando-se ligeiramente para ficar na altura dela. Você gosta de música, pequena? Sim, senhor. Meu pai era músico,
respondeu Sofia, sustentando o olhar do homem sem medo. Era? Perguntou Augusto, notando o tempo verbal. Ele foi embora quando eu tinha 3 anos, explicou Sofia com a simplicidade cruel das crianças. O que ela não sabia explicar era que ir embora, na linguagem cuidadosa de Luísa, significava que Mateus havia sofrido um infarto fulminante após uma apresentação na Praça da Sé. Entendo, respondeu Augusto, lançando um olhar para a Gi, esposa que sugeria complacência. Bem, talvez possamos abrir uma exceção esta noite. Regina, o que acha de deixar a menina mostrar o que sabe antes dos convidados chegarem à sala de música? Regina estava prestes a protestar quando a campainha soou novamente. Jurema foi atender e retornou acompanhada por um senhor de cabelos grisalhos e postura elegante, o maestro Ernesto Vieira, diretor do Conservatório de São Paulo e uma das figuras mais respeitadas do cenário musical brasileiro. Augusto Regina, cumprimentou ele com formalidade calorosa. Rafael, meu jovem pupilo, estou ansioso para ouvi-lo esta noite. Rafael, sempre contido e respeitoso diante do mestre, surpreendeu a todos ao dizer: Maestro, antes da minha apresentação, gostaria que o senhor ouvisse alguém, uma descoberta. Extraordinária. O maestro Vieira ergueu as sobrancelhas intrigado. Seu olhar recaiu sobre Sofia, que agora se escondia parcialmente atrás da mãe. E quem seria? Esta menina, respondeu Rafael apontando para Sofia. Ela nunca teve aulas formais, mas tem uma sensibilidade musical inata. O velho maestro sorriu com indulgência. Rafael, aprecio seu entusiasmo, mas duvido que... Por favor, insistiu. Rafael com uma urgência que surpreendeu até a ele mesmo. 5 minutos é tudo que peço. Houve um momento de silêncio constrangedor. Regina parecia prestes a encerrar aquela situação, quando o maestro, sempre curioso por natureza, assentiu. Muito bem, 5 minutos. Augusto indicou que todos entrassem na sala de música. Os outros convidados foram direcionados por Jurema para o salão principal, onde seriam servidos drinks antes da apresentação. Na sala, apenas permaneceram o maestro, os Albuquerque, Luísa e Sofia. Venha, pequena, chamou o maestro, apontando para o piano. Como se chama? Sofia Ribeiro, respondeu ela, aproximando-se com uma mistura de receio e fascínio. E quantos anos tem, Sofia? 5, respondeu, sentando-se no banco que Rafael puxou para ela. Vou fazer 6 daqui a 2 meses. O maestro sorriu, pensando consigo mesmo que seria uma experiência breve e provavelmente desastrosa, mas educativa para Rafael aprender sobre expectativas realistas. O que vai tocar para nós? Sofia olhou para as teclas, depois para a mãe e finalmente para Rafael, que lhe deu um sorriso encorajador. Não sei o nome, admitiu. É uma música que meu pai cantava para mim dormir. O maestro assentiu, preparando-se mentalmente para alguma versão rudimentar de uma canção de ninar. Regina cruzou os braços, já antecipando o fracasso. Augusto observava com curiosidade genuína. Luísa mordia o lábio, dividida entre o orgulho e o medo pelas consequências. Sofia fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo uma melodia distante. Então, suas mãos pequenas tocaram as primeiras notas. O que se seguiu deixou todos na sala em absoluto silêncio. Sofia tocava uma versão simplificada, mas profundamente sentida de Eu Sei Que Vou Te Amar, a clássica composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Não era uma reprodução perfeita. Suas mãos pequenas não alcançavam certos acordes e havia notas faltando, mas a essência emocional estava lá, em cada nota tocada com pura intuição. O maestro Vieira inclinou-se para a frente, observando atentamente os movimentos das mãos da menina. Não havia técnica formal, mas havia algo que muitos de seus alunos mais avançados, incluindo Rafael, ainda lutavam para alcançar: verdadeira expressão emocional. Quando Sofia terminou, o silêncio perdurou por alguns segundos. Foi Augusto quem primeiro aplaudiu, seguido pelo maestro. Extraordinário, murmurou Vieira, aproximando-se do piano. Você nunca teve aulas, criança? Sofia balançou a cabeça. Só com meu pai.
mas no piano de papel. Piano de papel? Questionou o maestro confuso. Luísa, ainda atordoada pela reação positiva, explicou. Mateus, meu marido, desenhava teclados em folhas de papel. Eles tocavam juntos assim. Ele era músico de rua, tocava violão. O maestro olhou para a menina com renovado interesse. O talento às vezes surge nas circunstâncias mais improváveis, comentou. Voltando-se para os Albuquerque, continuou. Esta criança tem um dom raro. Com a formação adequada, poderia se tornar algo especial. Regina, que até então observava em silêncio, sentiu uma mistura complexa de emoções. Por um lado, reconhecia o talento inegável diante dela. Por outro, sentia o ressurgimento de antigas frustrações. Sua própria carreira musical interrompida, os sonhos abandonados, as escolhas que a sociedade e sua família haviam imposto. E o que sugere, maestro? Perguntou Augusto, já calculando possibilidades. Bem, o conservatório tem um programa de bolsas para jovens talentos, mas geralmente para crianças mais velhas, a partir dos 7 anos, explicou Vieira. No entanto, exceções podem ser feitas em casos excepcionais. Luísa, que até então se mantivera em segundo plano, deu um passo à frente. Com todo respeito, eu não poderia aceitar. Nossa situação é complicada. Não temos como arcar com uniformes, materiais, transporte. Isso poderia ser resolvido, interveio Augusto, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Havia algo na situação que o tocava profundamente, talvez porque, diferentemente da esposa, ele nunca tivera qualquer talento artístico e admirava, genuinamente, aqueles que o possuíam. A recepção daquela noite transformou-se em um evento inesquecível, não pela apresentação tecnicamente impecável de Rafael, que seguiu conforme o programa, mas pelo burburinho que corria entre os convidados sobre a pequena prodígio descoberta nos bastidores. O maestro Vieira, normalmente tão comedido em seus elogios, não conseguiu conter seu entusiasmo ao conversar com alguns membros do comitê do conservatório presentes na festa. Em 40 anos de carreira, raramente vi talento natural tão puro, comentou ele segurando uma taça de champanhe. A técnica pode ser ensinada, mas aquela intuição musical, aquilo é um dom. Regina observava as conversas de longe, sorrindo educadamente enquanto fervilhava por dentro. O que deveria ser a noite de consagração de Rafael havia sido ofuscado pela filha de uma empregada. Enquanto os convidados elogiavam a apresentação de seu filho, as perguntas inevitavelmente convergiam para a misteriosa menina mencionada pelo maestro. 2 semanas se passaram desde aquela noite. Por insistência de Augusto e do maestro Vieira, Luísa manteve seu emprego na mansão, com a condição especial de poder trazer Sofia nos dias em que não havia escola. A menina havia sido inscrita em um programa especial de bolsas do conservatório, algo sem precedentes para uma criança tão jovem e sem formação prévia. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Luísa trabalhava na limpeza do andar superior, Sofia estava sentada em um banco no jardim dos fundos, observando os pássaros e cantarolando, baixinho. Rafael, que acabara de chegar do colégio, avistou-a pela janela de seu quarto e decidiu juntar-se a ela. Oi, Sofia, cumprimentou, sentando-se ao seu lado. Como foram as aulas no conservatório? O rosto da menina se iluminou. Foi incrível. A professora Clarice me mostrou como posicionar os dedos direito. Olha só, ela estendeu as mãos pequenas, demonstrando a postura correta que havia aprendido. Rafael sorriu. Havia algo na alegria genuína da menina que era contagiante. Você gostou da professora que o maestro escolheu para você? Sim, ela é bonita e tem cheiro de flores e não fica brava quando eu erro. Ela diz que errar faz parte de aprender. Era exatamente o oposto da experiência que Rafael tivera. Seus primeiros professores haviam sido severos, enfatizando a perfeição técnica acima de tudo. Erros eram tratados como falhas inaceitáveis, não como degraus no processo de aprendizado. Você quer tocar um pouco comigo? Convidou Rafael, surpreendendo-se com a própria sugestão. Desde a noite da recepção, algo havia mudado nele. A paixão pela música, adormecida sob anos de obrigação, começava a despertar. Os olhos de Sofia brilharam,
Posso mesmo? Claro, vamos para a sala de música. Minha mãe saiu para um chá beneficente e só volta à noite. Eles caminharam juntos até a sala, Sofia praticamente saltitando de entusiasmo. Rafael abriu a porta da sala de música, um cômodo amplo com paredes revestidas de madeira nobre que melhoravam a acústica. Além do piano de cauda, havia estantes com partituras, um violino em seu suporte e fotografias emolduradas de pianistas famosos, incluindo uma de Regina jovem ao lado de um piano de concerto. Sua mãe também tocava? Perguntou Sofia, apontando para a fotografia. Rafael assentiu. Ela era considerada uma promessa, estudou na Europa, deu alguns concertos importantes. E por que parou? A pergunta, feita com a inocência característica das crianças, tocou em um ponto sensível da história familiar. Ela se casou com meu pai, respondeu Rafael, simplificando uma história muito mais complexa de expectativas sociais, tradição, familiar e escolhas difíceis. Naquela época, era comum as mulheres abandonarem suas carreiras ao se casarem. Sofia franziu a testa, processando a informação. Isso é triste. Se eu fosse ela, nunca deixaria de tocar. Rafael sentou-se ao piano e ajudou Sofia a acomodar-se ao seu lado. Vamos tocar algo juntos? O que você aprendeu esta semana? Nos 40 minutos seguintes, eles exploraram o piano juntos. Rafael com sua técnica refinada e Sofia com sua intuição natural. Era curioso como se complementavam, ele ensinando-a sobre estrutura e teoria, ela lembrando-o da emoção e espontaneidade que a música poderia conter. Você toca como se estivesse contando uma história, observou Rafael enquanto a ouvia interpretar um exercício simples que havia aprendido. Cada nota parece ter um significado. É porque todas têm, respondeu Sofia com simplicidade. Papai dizia que as notas são como palavras. Juntas, elas falam coisas. Rafael refletiu sobre aquilo. Durante anos havia tratado as notas como símbolos em uma partitura, problemas matemáticos a serem resolvidos com precisão, nunca como palavras em uma história que ele próprio poderia contar. Posso te mostrar uma coisa? Perguntou, posicionando as mãos sobre o teclado. É uma peça que compus quando tinha mais ou menos a sua idade. Ele começou a tocar uma melodia simples, mas bonita, algo que há anos não revisitava. Suas primeiras composições haviam sido desencorajadas por seus professores, que insistiam que ele se concentrasse em dominar o repertório clássico antes de aventurar-se na composição. Sofia escutava atentamente, balançando a cabeça no ritmo da música. Quando Rafael terminou, ela aplaudiu entusiasticamente. É linda, parece um dia de sol depois da chuva. Rafael riu da descrição precisa. É exatamente isso que eu pensava quando a compus. Como você adivinhou? Não adivinhei. Só ouvi o que a música estava dizendo. Aquela tarde marcou o início de um ritual secreto. 2 vezes por semana, enquanto Regina estava fora em seus compromissos sociais, Rafael e Sofia encontravam-se na sala de música. Ele a ajudava com os exercícios do conservatório e, em troca, ela o lembrava do que era tocar com o coração. Dona Jurema, a governanta, tornou-se cúmplice silenciosa daqueles encontros. Ela fora pianista amadora na juventude e reconhecia o valor daquela troca improvável entre o herdeiro dos Albuquerque e a filha da empregada. A música não conhece classes sociais, comentou certa vez com Luísa, que se preocupava com as possíveis consequências daquela amizade. Sua filha tem um dom, e o jovem Rafael está ajudando-a a desenvolvê-lo. Dona Regina eventualmente entenderá. Mas Regina não parecia disposta a entender. Nas raras ocasiões em que se encontrava com Sofia, pela casa mantinha uma distância fria e formal. A menina representava algo que ela preferia não confrontar. Não apenas a perda de seus próprios sonhos musicais, mas também o talento natural que superava anos de treinamento formal. Numa tarde de sexta-feira, quase um mês após o início dos encontros secretos, Rafael estava ajudando Sofia com uma peça de Mozart adaptada para iniciantes, quando foram surpreendidos pela entrada abrupta de Regina na sala de música. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, seu tom gélido contrastando com o ambiente caloroso que haviam criado.
Rafael levantou-se imediatamente, posicionando-se instintivamente entre a mãe e Sofia. Estou apenas ajudando Sofia com os exercícios do conservatório. Regina cruzou os braços, seu olhar alternando entre o filho e a menina. Não me lembro de ter autorizado estas sessões. Achei que não seria problema, já que ela está estudando oficialmente agora, respondeu Rafael mantendo a compostura, apesar do coração acelerado. Sofia, por favor, vá procurar sua mãe, ordenou Regina, sem tirar os olhos do filho. Preciso conversar com Rafael a sós. A menina olhou para Rafael, que assentiu levemente, encorajando-a a obedecer. Sofia desceu do banco do piano e saiu da sala cabisbaixa, fechando a porta atrás de si. No corredor, porém, permaneceu parada, ouvido colado à madeira trabalhada. Da porta. Rafael, você está se esquecendo de quem é, começou Regina, sua voz agora mais baixa, mas não menos cortante. Entendo sua curiosidade por essa menina e seu talento inusitado, mas não pode se deixar distrair assim. Não é uma distração, mãe. Pela primeira vez estou realmente interessado em música. Regina respirou fundo, tentando controlar a irritação. Você sempre foi interessado em música desde os 3 anos. Não, corrigiu Rafael com uma coragem que não sabia possuir. Eu sempre fui obrigado a me interessar por música. É diferente. O rosto de Regina empalideceu com a resposta direta. Está sendo ingrato. Seu pai e eu investimos uma fortuna na sua formação. Os melhores professores, o melhor instrumento. E eu sou grato por isso, interrompeu Rafael. Mas Sofia me mostrou algo que nenhum professor conseguiu, que a música pode ser uma alegria, não apenas uma obrigação. Regina caminhou até a janela, observando o jardim por alguns instantes, antes de voltar-se novamente para o filho. Você sabe por que deixei de tocar? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Era um tema raramente discutido em casa. Porque você se casou com papai, respondeu, repetindo a versão simplificada que havia contado a Sofia. Regina soltou uma risada amarga. Isso é o que dizemos a todos. A verdade é mais complicada. Ela fez uma pausa, como se pesasse o quanto deveria revelar. Eu era boa, Rafael, tecnicamente impecável. Recebi ofertas para turnês internacionais, mas sempre houve algo faltando nas minhas apresentações. O quê? Perguntou Rafael, genuinamente curioso. Alma, respondeu Regina, a palavra saindo como uma confissão dolorosa. Os críticos diziam que eu tocava com perfeição técnica, mas sem verdadeira emoção. Eventualmente percebi que eles estavam certos. Eu não tinha o que aquela menina tem naturalmente. Rafael observava a mãe com novos olhos. Nunca a havia visto tão vulnerável, tão humana. O casamento com seu pai foi uma saída honrosa, uma desculpa socialmente aceitável para abandonar uma carreira na qual eu jamais seria verdadeiramente excepcional. Mãe, isso não é verdade. Você poderia ter continuado, desenvolvido essa conexão emocional com a música. Regina sorriu, tristemente. Algumas coisas não podem ser aprendidas, Rafael. Ou você nasce com elas ou não. Ela ajeitou a postura, recompondo-se. É por isso que me incomoda ver você e aquela menina. Ela tem o que eu nunca tive. O que você está lutando para encontrar. E não podemos aprender com ela? Questionou Rafael. Sofia não teve aulas formais, mas está disposta a aprender. E eu posso ajudá-la com a técnica, enquanto ela me ajuda a encontrar essa conexão emocional. Regina fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. Você tem um recital importante em 2 meses. O diretor da Filarmônica de São Paulo estará presente, assim como representantes de conservatórios internacionais. Não pode se dar ao luxo de distrações. Não é uma distração, insistiu Rafael. Pelo contrário, nunca estive tão inspirado. Regina aproximou-se colocando as mãos nos ombros do filho. Escute, Rafael. Entendo o que está acontecendo. Você descobriu algo novo, emocionante. Mas o mundo real tem expectativas, compromissos. Seu pai e eu temos expectativas. Do lado de fora da porta, Sofia ouvia tudo com o coração apertado. Não compreendia completamente as implicações da conversa, mas entendia o tom,
Os encontros com Rafael estavam ameaçados. Vou conversar com Luísa, continuou Regina. Acho melhor Sofia concentrar-se apenas nas aulas do conservatório por enquanto. Essas sessões particulares precisam terminar. Rafael abriu a boca para protestar, mas Regina ergueu a mão, silenciando-o. Não é uma punição, Rafael. É uma necessidade, para o bem de todos. Sofia afastou-se da porta silenciosamente, correndo pelo corredor em direção à cozinha, onde sabia que encontraria a mãe. Seus olhos estavam marejados, mas não chorava. Havia algo mais forte que a tristeza crescendo, dentro dela, determinação. Na cozinha encontrou Luísa organizando a despensa sob a supervisão de Dona Jurema. Mamãe, chamou puxando-a pela barra do uniforme. Luísa virou-se imediatamente percebendo a expressão preocupada da filha. O que foi, Sofia? Dona Regina não quer mais que eu toque com Rafael, explicou, as palavras saindo apressadas. Ela acha que estou atrapalhando. Dona Jurema, que ouvia a conversa, franziu o senho. Como assim, criança? O que aconteceu? Sofia relatou o que havia escutado atrás da porta. Sua memória precisa captando frases inteiras da conversa entre mãe e filho. Luísa empalideceu, antecipando problemas. Meu Deus, vou acabar perdendo este emprego, murmurou, mais para si mesma do que para as outras. Não vai não, garantiu Jurema, uma determinação incomum endurecendo sua voz normalmente suave. Já, é hora de alguém enfrentar Dona Regina e suas inseguranças. O telefone de Luísa tocou às 6 da manhã de segunda-feira. Era Dona Jurema, sua voz normalmente calma, agora tensa e apressada. Luísa, Dona Regina pediu para avisá-la que não. Precisa vir hoje, nem amanhã. Luísa sentou-se na beirada da cama, o coração disparado. Estou sendo despedida? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não oficialmente. Ela disse que está reavaliando o arranjo atual. Você receberá a semana normalmente. É por causa dos encontros de Sofia com Rafael, não é? Sim, admitiu Jurema. Houve uma discussão terrível ontem à noite. Rafael enfrentou a mãe como nunca antes. Augusto tentou mediar, mas só piorou a situação. Luísa passou a mão pelos cabelos, olhando para Sofia, que ainda dormia na pequena cama ao lado da sua. O apartamento de um quarto em Paraisópolis parecia ainda menor naquela manhã, como se as paredes se fechassem ao redor delas. O que vou fazer, Jurema? Não posso perder esse emprego. E a bolsa de Sofia no conservatório? A bolsa não está em risco, assegurou a governanta. O maestro, Vieira garantiu isso pessoalmente. Quanto ao emprego, Jurema hesitou. Dê alguns dias para as coisas esfriarem. Regina está mais assustada do que zangada. Assustada? Com o quê? Com a possibilidade de que uma criança sem recursos tenha mais talento natural que seu próprio filho por quem sacrificou tanto. Jurema baixou a voz, mesmo estando sozinha na cozinha da mansão, e talvez com a lembrança do que ela mesma poderia ter sido. Após desligar, Luísa permaneceu sentada observando a filha dormir. Sofia parecia tão pequena e vulnerável, inconsciente da tempestade que havia provocado no mundo dos adultos. Como explicar a uma criança de 5 anos as complexas dinâmicas de classe, privilégio e inveja que agora ameaçavam seu futuro? A mesma manhã na mansão dos Albuquerque começou com um silêncio pesado. Rafael desceu para o café e encontrou apenas o pai à mesa, escondido atrás do jornal econômico. Sua mãe não vai descer para o café, informou Augusto dobrando o jornal. Está com enxaqueca. Rafael serviu-se de suco de laranja, evitando o olhar do pai. Enxaqueca ou raiva? Augusto suspirou, removendo os óculos de leitura. Rafael, você precisa entender a posição de sua mãe. Entender o quê? Que ela quer? A impedir uma criança talentosa de desenvolver seu dom só porque se sente ameaçada? Não é tão simples assim. Augusto pousou os óculos na mesa, esfregando os olhos cansados. Regina dedicou sua vida à sua formação musical. Tudo que ela não pôde realizar como pianista, investiu em você. E isso me torna seu projeto pessoal? Não posso ter minha própria relação com a música? Augusto estudou o filho com um novo interesse. Rafael sempre fora um jovem educado e obediente, cumprindo suas obrigações sem questionar.
Esta nova assertividade era surpreendente. "O que exatamente aquela menina significa para você?" perguntou finalmente. A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ele ponderou por alguns instantes antes de responder. "Sofia me lembrou por que a música importa. Não são as competições, os recitais ou a aprovação dos outros. É algo mais pessoal." Augusto assentiu lentamente. "Sabe, eu nunca entendi completamente a obsessão de sua mãe com a música. Para mim sempre foi apenas entretenimento, algo bonito para se ouvir enquanto se aprecia um bom vinho." Ele fez uma pausa. "Mas você e sua mãe compartilham algo que nunca consegui compreender totalmente. Essa conexão quase espiritual com as notas." Rafael ficou surpreso com a admissão do pai. Augusto raramente falava sobre sentimentos ou arte. O problema é que Regina vê a música como um campo de batalha, uma arena competitiva onde só há espaço para vencedores. Quando ela deixou de tocar, algo se quebrou dentro dela. Mas por que impedir Sofia de aprender? Isso não faz sentido. Para ela, faz. Regina vê em Sofia o talento natural que ela mesma nunca teve, apesar de anos de treinamento rigoroso, e vê em você a chance de redenção. Seu sucesso seria de alguma forma também o dela. Rafael empurrou o prato, perdendo o apetite. "E se eu não quiser ser essa extensão dela? E se eu quiser encontrar meu próprio caminho na música?" Augusto levantou-se, colocando uma mão no ombro do filho. "Então terá que lutar por isso, mas faça-o com sabedoria, não com rebeldia. Regina pode ser difícil, mas ela o ama profundamente." Enquanto isso, em Paraisópolis, Luísa enfrentava um dilema diferente. Sem trabalho naquele dia, precisava decidir se levaria Sofia ao conservatório para sua aula agendada. Temia que sua presença pudesse piorar a situação com os Albuquerque, mas não queria que a filha perdesse a oportunidade de aprender. "Vamos para minha aula de piano, mamãe?" perguntou Sofia, já vestida e ansiosa, segurando a pequena pasta com partituras que Rafael havia lhe dado. Luísa hesitou. "Sofia, precisamos conversar sobre algo importante." A menina sentou-se na beirada da cama, seu rosto pequeno imediatamente sério. Mesmo aos 5 anos, Sofia tinha uma capacidade incomum de perceber as tensões ao seu redor. "É sobre Dona Regina não gostar que eu toque com Rafael, não é?" Luísa assentiu, surpresa com a perspicácia da filha. "Sim, querida. As coisas estão um pouco complicadas agora. Dona Regina acha que talvez você e Rafael não devam passar tanto tempo juntos." Sofia processou a informação, seus olhos escuros pensativos. "É porque somos diferentes? Porque moramos aqui e eles moram naquela casa grande?" A pergunta inocente atingiu Luísa como um soco. Como explicar a uma criança as barreiras sociais invisíveis que governavam suas vidas? "Parcialmente", respondeu com cautela. "Mas também porque Dona Regina tem sonhos especiais para Rafael e ela teme que outras coisas possam distraí-lo." "Mas a música não é uma distração", protestou Sofia. É como respirar." Luísa abraçou a filha, comovida com a simplicidade profunda de suas palavras. "Eu sei, meu amor, e é por isso que vamos continuar com suas aulas no conservatório, independentemente do que aconteça com meu emprego na casa dos Albuquerque." No conservatório, naquela tarde, Sofia foi recebida pela professora Clarice Mendonça, uma mulher de 40 anos com cabelos grisalhos prematuros e um sorriso gentil. Clarice havia sido pessoalmente designada pelo maestro Vieira para trabalhar com Sofia, reconhecendo o desafio único de desenvolver um talento intuitivo tão jovem. "Como está nossa pequena musicista hoje?" perguntou Clarice, ajoelhando-se para ficar na altura de Sofia. "Triste", respondeu a menina com honestidade. "Não posso mais tocar com meu amigo Rafael." Clarice lançou um olhar interrogativo para Luísa, que explicou brevemente a situação. A professora franziu o senho, evidentemente contrariada. "Entendo. Bem, vamos transformar essa tristeza em música, sim? Às vezes, as melhores composições nascem de nossos momentos mais difíceis." Durante a aula, Sofia mostrou uma concentração impressionante para uma criança de sua idade. Clarice observava, maravilhada, como os pequenos dedos absorviam cada nova técnica, cada conceito,
transformando-os imediatamente em expressão musical. Ao final da sessão, enquanto Sofia praticava um novo exercício, Clarice aproximou-se de Luísa, que aguardava em um banco próximo. "Sua filha é realmente extraordinária", comentou em voz baixa. "Não é apenas o talento natural, mas a paixão com que absorve tudo. Em poucas semanas, ela progrediu o que muitos alunos levariam meses para alcançar." Luísa sorriu, um misto de orgulho e preocupação em seu rosto. "Mas agora, sem o apoio dos Albuquerque, o maestro Vieira não permitirá que o talento dela seja desperdiçado", assegurou Clarice. "Na verdade, ele me pediu para convidá-las para um encontro em seu escritório após a aula. Acho que tem algo importante para discutir." O escritório do maestro Vieira ficava no último andar do conservatório, um espaço elegante, mas acolhedor, com paredes revestidas de livros e partituras. Quando Luísa e Sofia encontraram não apenas o maestro, mas também uma figura inesperada: Augusto Albuquerque. "Senhor Augusto", Luísa quase gaguejou de surpresa. "Eu não sabia que estaria aqui." Augusto levantou-se, estendendo a mão formalmente. "Luísa, Sofia, vim para ajudar a resolver esta situação desconfortável." O maestro Vieira indicou as cadeiras para que se sentassem. Sofia, impressionada com o ambiente, manteve-se excepcionalmente quieta, seus olhos curiosos percorrendo as estantes de livros. "Luísa", começou o maestro, "estamos diante de uma situação delicada. Por um lado, temos uma criança com um talento extraordinário que merece ser nutrido. Por outro, temos sensibilidades pessoais e dinâmicas familiares complexas. Sensibilidades é um eufemismo gentil para o comportamento de minha esposa", interveio Augusto com um suspiro. "Vamos chamar as coisas pelo nome. Regina está agindo por insegurança e orgulho ferido." Luísa ajeitou-se desconfortavelmente na cadeira. "Senhor Augusto, não quero causar problemas em sua família. Se for melhor, posso procurar outro emprego." "De modo algum", interrompeu Augusto. "Você é uma excelente profissional e não seria justo puni-la por causa do talento de sua filha. O que proponho", continuou o maestro, "é um caminho intermediário. Sofia continuará no programa de bolsas, mas suas aulas serão intensificadas. Em vez de 2 vezes por semana, ela virá diariamente. Estamos preparando-a para uma apresentação especial no recital de final de semestre." Luísa arregalou os olhos. "Uma apresentação? Mas ela mal começou a aprender formalmente." "Precisamente por isso", explicou o maestro, "queremos capturar esse momento único, onde o talento natural encontra a técnica formal. Será uma demonstração poderosa do potencial da educação musical." "E quanto a Rafael?", perguntou Sofia, surpreendendo os adultos ao entrar na conversa. "Ele vai tocar comigo?" Augusto e o maestro trocaram olhares. "Bem, esse é o ponto delicado", admitiu Augusto. "Rafael ficaria encantado em tocar com você, Sofia. Na verdade, foi ideia dele, mas sua mãe... Regina precisa de tempo", completou o maestro com diplomacia. "Mas tenho esperança de que, ao ver o impacto positivo que Sofia teve na musicalidade de Rafael, ela eventualmente compreenderá." "E meu emprego?", perguntou Luísa, preocupada com o aspecto prático da situação. "Você terá uma licença remunerada de 2 semanas", respondeu Augusto. "Tempo suficiente para que eu tente mediar a situação em casa. Depois disso, se estiver de acordo, gostaríamos que retornasse ao trabalho." Ao saírem do conservatório, Luísa sentia uma mistura de alívio e apreensão. Por um lado, o futuro musical de Sofia parecia assegurado, pelo menos por enquanto. Por outro, a situação com os Albuquerque continuava instável. "Mamãe, por que a mãe de Rafael não gosta que ele toque comigo?", perguntou Sofia enquanto caminhavam até o ponto de ônibus. Luísa ponderou como responder. Às vezes, os adultos têm medos que nem eles mesmos compreendem completamente. Dona Regina teme que Rafael perca seu foco, sua disciplina. "Mas ele toca melhor agora", insistiu Sofia. "Ele mesmo disse que antes só tocava com os dedos e agora toca com o coração também." Luísa sorriu com a sabedoria simples da filha. "Sim, querida, e talvez seja exatamente isso que assusta Dona Regina." Naquela mesma noite, na mansão dos Albuquerque, outro diálogo ocorria.
Rafael, sentado na beirada de sua cama, ouvia o pai explicar o arranjo feito com o maestro Vieira. Então Sofia continuará tendo aulas, mas não podemos mais tocar juntos, resumiu Rafael, a decepção evidente em sua voz. Por enquanto, enfatizou Augusto. Sua mãe precisa de tempo para se acostumar com a ideia, e você precisa mostrar a ela que seu compromisso com a música não diminuiu. Pelo contrário. Rafael refletiu por um momento. Pai, há algo que não contei a ninguém ainda. Augusto sentou-se ao lado do filho, intrigado. O que é? Estou compondo uma peça, um dueto, na verdade, para Sofia e eu tocarmos juntos. Augusto pareceu genuinamente surpreso. Você nunca mostrou interesse em composição antes. Porque nunca tive nada a dizer através da música, admitiu Rafael. Era sempre sobre executar perfeitamente o que outros haviam escrito. Mas agora, ele hesitou. Agora há algo que quero expressar. Uma história que precisa ser contada. As 2 semanas de licença remunerada de Luísa passaram rapidamente. Entre levar Sofia ao conservatório diariamente e fazer pequenos trabalhos de costura para complementar a renda, quase não teve tempo para se preocupar com o que aconteceria quando retornasse à mansão dos Albuquerque. Quase. Na manhã de seu retorno, Sofia acordou cedo ajudando a mãe a se arrumar com um entusiasmo que pegou Luísa de surpresa. Você está feliz por eu voltar a trabalhar lá? Perguntou enquanto a menina tentava, sem muito sucesso, fazer um coque em seus cabelos. Sim, quero saber se Rafael terminou nossa música, respondeu Sofia, como se fosse óbvio. Nossa música? Luísa franziu o senho confusa. Que música? Filha, aqui estamos compondo juntos. Ele está escrevendo e eu estou ajudando com as melodias. Luísa sentiu um aperto no peito. Durante as 2 semanas de afastamento, presumira que o contato entre Sofia e Rafael havia cessado completamente, conforme as instruções de Regina. Aparentemente estava enganada. Sofia, quando vocês estão trabalhando nessa música? A menina mordeu o lábio, percebendo tarde demais que havia revelado um segredo. Às vezes, depois das minhas aulas no conservatório, Rafael me encontra na praça em frente e a gente conversa um pouquinho. Meu Deus, Sofia, Dona Regina sabe disso? Não, admitiu a menina, baixando os olhos. Mas não estamos fazendo nada de errado, mamãe. Só conversando sobre música. Luísa respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Se Regina descobrisse esses encontros clandestinos, todas as chances de manter seu emprego e a bolsa de estudos de Sofia estariam comprometidas. Sofia, escute com atenção. Não podem mais se encontrar assim, escondidos. É muito arriscado. Mas a música terá que esperar, Luísa afirmou com firmeza incomum. Prometa-me que não vai mais se encontrar com Rafael sem autorização. Relutantemente, Sofia prometeu, seus olhos revelando a decepção que as palavras tentavam esconder. Na mansão dos Albuquerque, Luísa foi recebida por Dona Jurema, que a abraçou com genuíno afeto. Graças a Deus você voltou, sussurrou. A governanta. Esta casa virou um campo de batalha silencioso. Como assim? Rafael e Dona Regina mal se falam. Ele passa a maior parte do tempo trancado na sala de música, compondo algo que não permite ninguém ouvir. Ela se refugia em seus compromissos sociais, voltando apenas para jantar em um silêncio cortante. E o Sr. Augusto? Tentando mediar, sem muito sucesso. O único momento em que viu um lampejo de trégua foi quando o maestro Vieira ligou para informar sobre o progresso excepcional de Sofia no conservatório. Dona Regina pareceu simultaneamente orgulhosa e aterrorizada. Luísa assimilou as informações com apreensão. Estava retornando a um ambiente ainda mais tenso do que quando saíra. Onde devo começar hoje? Dona Regina pediu que você limpe os quartos de hóspedes. O irmão dela, Carlos, virá passar algumas semanas conosco. Chega amanhã de Belo Horizonte. Luísa assentiu, aliviada por receber uma tarefa que a manteria longe do caminho de Regina. Enquanto subia as escadas em direção à ala de hóspedes, passou pela sala de música. A porta estava entreaberta e por ela escapavam notas de piano. Não a habitual execução perfeita de composições clássicas, mas algo novo, exploratório,
como se o músico estivesse descobrindo a melodia enquanto a tocava. Sem conseguir resistir, Luísa parou para ouvir. A música era simples, mas profundamente emotiva. Começava com notas graves, solenes, que gradualmente cediam espaço a uma melodia mais leve, quase infantil em sua alegria. As duas vozes musicais dialogavam, às vezes em contraponto, outras vezes em harmonia, como uma conversa entre duas pessoas muito diferentes, que, no entanto, encontravam um território comum. "É para Sofia", disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar. Luísa virou-se e encontrou Augusto Albuquerque, observando-a com uma expressão enigmática. "Desculpe, senhor, eu não queria..." "Não se desculpe por apreciar música, Luísa", interrompeu ele com um sorriso cansado. "Rafael está compondo essa peça há semanas. É a primeira vez que o vejo tão apaixonado por algo." "É realmente bonita", comentou ela, ainda constrangida, por ter sido flagrada escutando às escondidas. Ele a chama de Duas Almas. É um dueto para pianistas em níveis muito diferentes. Um experiente e um iniciante. Pensou em cada detalhe para que Sofia possa tocar sua parte, mesmo com sua técnica ainda em desenvolvimento. Luísa sentiu-se tocada pela consideração. "Senhor Augusto, devo dizer algo. Sofia me contou que ela e Rafael têm se encontrado secretamente após as aulas no conservatório." Augusto não pareceu surpreso. "Eu sei. Na verdade, fui eu quem sugeriu. Rafael precisava da ajuda dela para capturar certas nuances na composição. Mas se Dona Regina descobrir..." "Regina está em um processo difícil, Luísa. Ela eventualmente entenderá, mas precisamos dar tempo." Ele fez uma pausa, pensativo. "Sabe, nunca entendi completamente a obsessão de minha esposa com música até ver Rafael nessas últimas semanas. A diferença é palpável. Antes, ele tocava para agradar aos outros, professores, jurados, principalmente Regina. Agora, ele toca para expressar algo genuíno." Dentro da sala de música, Rafael parou de tocar e começou a fazer anotações na partitura à sua frente. Não notou os observadores na porta. "Acredito que esse recital de final de semestre será um divisor de águas", continuou Augusto, "para todos nós." Nos dias que se seguiram, Luísa retomou sua rotina na mansão, mantendo-se discretamente afastada. De Regina sempre que possível. Sofia continuava com suas aulas diárias no conservatório, retornando cada vez mais entusiasmada com seu progresso. "Professora Clarice, diz que estou pronta para tocar no recital", anunciou orgulhosamente durante o jantar uma semana após o retorno de Luísa ao trabalho. "Vou tocar uma peça do Mozart, adaptada para iniciantes." "Que maravilha, meu amor", respondeu Luísa, servindo uma porção modesta de arroz com feijão. A situação financeira ainda era apertada, apesar do salário da mansão. "E tem praticado bastante?" "Sim, todos os dias no conservatório. Mas..." Sofia hesitou, brincando com a comida no prato. "Sinto falta de tocar com Rafael. É diferente quando tocamos juntos." Luísa assentiu, compreendendo. Perfeitamente. Havia algo especial na conexão musical entre os dois. Algo que transcendia idade, classe social e formação. "Talvez depois do recital as coisas possam mudar", sugeriu, tentando soar mais otimista do que realmente se sentia. O que Luísa não sabia era que naquela mesma noite, uma conversa crucial acontecia na mansão dos Albuquerque. Carlos Mendes, irmão de Regina e violinista respeitado internacionalmente, havia chegado de Belo Horizonte e, após ouvir Rafael tocar sua composição original, insistira em uma reunião familiar. "Regina, você está cometendo um erro terrível", declarou Carlos sem rodeios, sentado confortavelmente na biblioteca da mansão. "Seu filho encontrou sua voz musical e você está tentando silenciá-la." Regina, sentada rigidamente em uma poltrona de couro, encarou o irmão com irritação. "Não estou silenciando ninguém. Estou protegendo o futuro de Rafael." "Protegendo de quê? De sentir paixão genuína pela música? De desenvolver uma voz artística própria?" Carlos balançou a cabeça incrédulo. "Isso é exatamente o que faltava em suas próprias apresentações, Regina, e você sabe disso."
A crueza da observação fez Regina empalidecer. Carlos sempre, fora direto, às vezes dolorosamente honesto, mas nunca haviam discutido tão abertamente suas limitações como o pianista. Rafael tem responsabilidades, expectativas a cumprir, respondeu ela, tentando manter a compostura. Não pode simplesmente abandonar anos de treinamento clássico para se dedicar a brincar de compor com uma criança sem formação. Ninguém está sugerindo que ele abandone sua formação clássica, interveio Augusto, que observava a troca de farpas entre os irmãos com apreensão. Mas você ouviu a peça que ele compôs, Regina. Há algo genuíno ali, algo que nenhum professor conseguiu despertar nele. E tudo graças à influência dessa menina, completou Carlos, inclinando-se para a frente. Regina, você lembra como nossos pais reagiram quando você demonstrou interesse por piano? Regina desviou o olhar, incomodada com a direção da conversa. Seus pais, tradicionalistas e práticos, haviam considerado música uma distração frívola, adequada apenas como passatempo para uma jovem de boa família, nunca como vocação séria. Foi diferente, murmurou. Foi exatamente igual, insistiu Carlos. Eles tentaram moldar sua paixão em algo aceitável para eles, algo que pudessem controlar e compreender. E agora você está fazendo o mesmo com Rafael. Carlos tem razão, concordou Augusto, surpreendendo a esposa. Temos a oportunidade de fazer diferente, Regina, de permitir que Rafael explore seu talento sem as amarras que você enfrentou. Regina levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que dava para o jardim iluminado por luzes estrategicamente posicionadas. A noite estava clara, com estrelas visíveis apesar da poluição luminosa de São Paulo. Vocês não entendem, disse. Finalmente, sua voz mais suave. Não é apenas sobre música, é sobre o mundo real, sobre como ele funciona. Rafael e aquela menina, eles vêm de realidades completamente diferentes. A música transcende essas barreiras, argumentou Carlos. Mas a vida não, rebateu. Regina virando-se para encará-los. O que acontecerá quando o recital acabar? Quando a novidade passar? Rafael retornará aos seus privilégios e Sofia continuará desenvolvendo seu talento extraordinário, completou Carlos. Ou não, dependendo das oportunidades que tiver. E é aí que podemos fazer a diferença. Como assim? Carlos trocou um olhar cúmplice com Augusto antes de continuar. Conversei com o maestro Vieira hoje. Ele está criando um programa especial de mentorias no conservatório. Talentos excepcionais serão pareados com músicos experientes para desenvolvimento individualizado. E Rafael seria mentor de Sofia? Perguntou Regina, a incredulidade evidente em sua voz. Não, respondeu Carlos com um sorriso. Eu seria, e Rafael seria meu assistente, aprendendo não apenas sobre música, mas sobre ensino, sobre como nutrir o talento de outros. Regina sentou-se, novamente atordoada com a proposta. Você raramente fica no Brasil por mais de algumas semanas. Estou considerando uma mudança. A Filarmônica de São Paulo me ofereceu o cargo de primeiro violino e diretor artístico associado. Estou pensando em aceitar. A notícia pegou Regina de surpresa. Carlos sempre fora o espírito livre da família, viajando pelo mundo, recusando-se a se estabelecer. A ideia de que pudesse se fixar em São Paulo, influenciando diretamente a formação musical de Rafael, era algo que nunca considerara. Por quê? Perguntou simplesmente. Carlos sorriu. Porque pela primeira vez em anos, encontrei algo que desperta minha curiosidade musical. A ideia de trabalhar com talentos naturais como Sofia, de ajudar Rafael a encontrar sua voz como compositor, é revitalizante. Regina ficou em silêncio, absorvendo as implicações. Parte dela ainda resistia, agarrando-se à visão que sempre tivera para o futuro do filho. Recitais prestigiosos, competições internacionais, uma carreira solo aclamada pela crítica. Mas outra parte, talvez a pianista que nunca tivera a chance de florescer completamente, reconhecia a oportunidade única que se apresentava. O recital de final de semestre é em 2 semanas, comentou finalmente. Rafael planeja apresentar sua
Composição? Sim, confirmou Augusto. Um dueto com Sofia. Ele tem trabalhado nisso diariamente. E a menina? Ela está preparada tecnicamente para uma apresentação desse nível? Segundo o maestro Vieira, ela tem feito progressos extraordinários, respondeu Carlos. Mas a peça foi composta especificamente considerando suas limitações atuais. Rafael criou algo que permite que ambos brilhem, cada um à sua maneira. Regina respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas desconhecidas. Quero ouvir a peça completa, com os dois tocando. Augusto e Carlos trocaram olhares surpresos. Isso significa... Começou Augusto. Significa que estou disposta a ouvir, esclareceu Regina, ainda cautelosa. Nada mais por enquanto. Na manhã seguinte, durante o café, Rafael recebeu a notícia com um misto de esperança e desconfiança. Sua mãe concordou em ouvir você e Sofia tocarem juntos, informou Augusto. Este sábado, às 15h. Ela realmente quer ouvir, ou é apenas uma formalidade antes de dizer não definitivamente? Perguntou Rafael, conhecendo bem os jogos sociais da mãe. Acredito que ela está genuinamente tentando, respondeu. Augusto. Seu tio Carlos teve uma conversa persuasiva com ela. Rafael sorriu, imaginando o embate verbal entre os irmãos. Tio Carlos sempre fora sua figura favorita na família estendida. Irreverente, apaixonado pela música de uma forma que ia além da técnica e das convenções sociais. Preciso avisar Sofia, disse, levantando-se abruptamente. Temos que praticar mais. Rafael, chamou Augusto antes que o filho saísse da sala. Lembre-se de que, independentemente da reação de sua mãe no sábado, você tem meu apoio. E de seu tio. O jovem assentiu, grato pela aliança inesperada que se formara. Obrigado, pai. Naquela mesma manhã, enquanto Luísa organizava os lençóis na lavanderia da mansão, foi surpreendida pela chegada de Augusto, acompanhado por um homem que ela imediatamente reconheceu como Carlos Mendes, não apenas pela semelhança física com Regina, mas porque já o vira tocando violino na televisão, em um especial sobre música clássica brasileira. Luísa, chamou Augusto, formalmente. Este é Carlos Mendes, irmão de Regina e tio de Rafael. Ele gostaria de conversar com você e Sofia, sobre música. O conservatório fervilhava com a energia típica das semanas que antecediam um grande recital. Nos corredores, estudantes de todas as idades praticavam trechos difíceis. Professores ofereciam orientações de última hora e funcionários corriam para finalizar os preparativos logísticos. Para Sofia, que nunca havia participado de um evento daquela magnitude, cada visita era uma descoberta fascinante. Naquela manhã de sexta-feira, véspera do encontro marcado na mansão dos Albuquerque, a pequena chegou ao conservatório acompanhada, não apenas por Luísa, mas também por Carlos Mendes. O violinista havia insistido em observar uma aula de Sofia com a professora Clarice, interessado em compreender melhor seu processo de aprendizado. Não se intimide com minha presença, disse Carlos gentilmente, enquanto caminhavam pelos corredores. Estou aqui apenas como observador, e talvez como futuro mentor. Sofia olhou para ele com curiosidade. O que é um mentor? É alguém que ajuda a guiar seu caminho, que compartilha conhecimento e experiência, explicou ele sorrindo. Alguém que acredita em seu potencial e quer vê-lo florescer. Na sala de aula, Clarice recebeu o ilustre visitante com admiração mal disfarçada. Carlos Mendes era uma celebridade no mundo da música clássica brasileira, reconhecido internacionalmente por sua técnica refinada e interpretações emocionalmente intensas. É uma honra tê-lo conosco, maestro Mendes, disse ela, estendendo a mão. Sofia tem feito progressos notáveis. Vim justamente para testemunhar isso, respondeu Carlos, sentando-se discretamente em um canto da sala. Por favor, conduzam a aula normalmente. Luísa acomodou-se ao lado dele, ainda desconfortável, com a súbita atenção que a filha recebia de figuras tão proeminentes. Desde a conversa na lavanderia da mansão, quando Carlos expressou interesse em potencialmente mentorar Sofia, ela oscilava entre esperança e apreensão.
A aula começou com os exercícios habituais de técnica. Sofia posicionou as mãos sobre o teclado com a postura que vinha aprimorando nas últimas semanas. Seus dedos pequenos executaram escalas e arpejos simples, sua concentração evidente na maneira como franzia ligeiramente a testa. Excelente. Sofia, elogiou Clarice. Agora vamos trabalhar na peça para o recital, a versão adaptada de Mozart? Sofia assentiu, passando para a partitura que vinha estudando. Começou a tocar, suas mãos movendo-se com crescente confiança. Havia pequenas imperfeições técnicas, naturais para uma iniciante de sua idade. Mas a musicalidade inata era inconfundível. Carlos observava atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. Quando Sofia terminou a peça, de Mozart ele aplaudiu com genuíno entusiasmo. Maravilhoso, Sofia. Agora posso fazer um pedido especial? Gostaria de ouvir a parte que você tocará no dueto com Rafael. Sofia olhou para a professora, que assentiu encorajadoramente. Mas não tenho a partitura aqui, explicou a menina. Rafael está com ela. Você consegue tocar de memória? Perguntou Carlos. Acho que sim, respondeu Sofia após um momento de reflexão. Está na minha cabeça. Ela fechou os olhos brevemente, como se estivesse visualizando a música, e então começou a tocar. O tema era simples, mas profundamente melódico, uma linha que começava hesitante, quase tímida, e gradualmente ganhava confiança. Havia espaços evidentes onde a parte de Rafael deveria entrar, criando um diálogo musical. Quando Sofia terminou, Carlos parecia emocionado. Extraordinário, murmurou. Rafael realmente capturou algo especial nessa composição. Você acha? Perguntou Sofia, ansiosa por aprovação. Tenho certeza, afirmou Carlos. A música conta uma história. A história de vocês dois, eu diria. Dois músicos de mundos diferentes, encontrando uma linguagem comum. A aula continuou por mais meia hora, com Clarice trabalhando aspectos técnicos específicos. Ao final, enquanto Sofia guardava suas partituras, Carlos aproximou-se de Luísa. Amanhã será um dia importante, comentou. Regina finalmente ouvirá. Os dois tocarem juntos. Estou nervosa, admitiu Luísa. Dona Regina pode não aprovar e isso afetaria tanto o futuro de Sofia quanto o meu emprego. Regina está em um processo difícil, explicou Carlos. Ela associa música à perfeição técnica porque foi assim que nossos pais a criaram. A ideia de que uma criança sem treinamento formal possa ter uma conexão mais profunda com a música do que ela própria já teve é doloroso para ela. Não quero causar dor a ninguém, afirmou Luísa. Se for melhor para todos, podemos recuar. Carlos balançou a cabeça veementemente. De modo algum, o que Sofia tem é raro e precioso. Seria uma tragédia não nutrir esse dom. E sinceramente acredito que Regina eventualmente compreenderá isso. No dia seguinte, a mansão dos Albuquerque estava incomumente silenciosa. Regina havia dispensado a maioria dos funcionários, mantendo apenas Jurema para os preparativos mínimos. Luísa chegou com Sofia pontualmente às 3 da tarde, a menina usando seu melhor vestido, uma peça simples de algodão azul claro, com pequenas flores bordadas que Luísa havia costurado à mão. Rafael esperava-as na entrada, visivelmente nervoso, mas determinado. Está tudo pronto, disse, conduzindo-as até a sala de música, onde o piano aguardava recém-afinado para a ocasião. No cômodo, encontraram Regina sentada rigidamente em uma poltrona, Augusto ao seu lado em uma postura mais relaxada, e Carlos, encostado casualmente no piano, folheando a partitura original que Rafael havia composto. Boa tarde, cumprimentou Regina formalmente, seu olhar avaliando Sofia dos pés à cabeça. Espero que estejam preparados. Estamos, mãe, respondeu Rafael, posicionando-se ao piano. Ele ajudou Sofia a subir no banco ao seu lado, ajustando a altura para que ela alcançasse confortavelmente as teclas. Os dois trocaram um olhar cúmplice antes de posicionarem as mãos. Esta peça se chama Duas Almas, anunciou Rafael, sua voz mais firme do que jamais fora ao se dirigir à mãe. É uma história sobre encontros inesperados e como eles podem mudar nossas vidas. Sem mais preâmbulos, ele começou a tocar.
A introdução era somente sua, uma série de acordes graves e introspectivos que estabeleciam uma atmosfera de solidão refinada. Seus dedos moviam-se com a precisão técnica pela qual era conhecido, mas havia algo diferente agora, uma expressividade que fazia cada nota ressoar com significado. Após a introdução, Sofia entrou com sua melodia simples, mas cativante. As duas linhas musicais começaram a dialogar, por vezes em contraponto, por vezes em harmonia, sempre em uma dança, delicada de aproximação e afastamento. A parte de Rafael era tecnicamente complexa, mas ele a executava com uma liberdade que nunca demonstrara antes. A parte de Sofia era tecnicamente acessível, mas ela a interpretava com uma maturidade emocional surpreendente para sua idade. Regina observava com expressão insondável, seus olhos alternando entre o filho e a pequena menina ao seu lado. Por trás da máscara de compostura, uma tempestade de emoções contraditórias se agitava. Havia admiração pela evidente evolução musical de Rafael, surpresa pelo talento natural de Sofia e um resquício teimoso de resistência. A peça atingiu seu clímax, um momento em que as duas linhas melódicas finalmente se fundiam em perfeita harmonia, criando algo maior que a soma de suas partes. Foi nesse momento que Regina fechou os olhos, deixando-se finalmente envolver pela música, sem resistência. Quando a última nota ecoou pela sala, seguiu-se um silêncio profundo. Carlos foi o primeiro a quebrá-lo, aplaudindo com entusiasmo. Augusto juntou-se a ele imediatamente. Luísa, que observava de pé próxima à porta, lutava contra as lágrimas. Regina permaneceu imóvel por alguns instantes, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. Quando finalmente se manifestou, sua voz soou mais suave do que o habitual. É uma composição notável, Rafael. O jovem sorriu, incerto se deveria considerar aquilo uma vitória ou apenas uma concessão, relutante. Obrigado, mãe. Sofia me ajudou muito com as melodias. Regina voltou seu olhar para a menina, que a observava com uma mistura de receio e esperança. Você tem um dom natural para a música, Sofia. Isso é raro. Sofia sorriu timidamente. Obrigada, dona Regina. Um silêncio desconfortável seguiu-se, todos aguardando o veredito final de Regina. Carlos trocou um olhar significativo com o cunhado, que assentiu quase imperceptivelmente. Regina, começou Augusto cautelosamente. Acredito que esta apresentação deixou claro o quanto essa colaboração tem sido benéfica para Rafael. Sua musicalidade evoluiu tremendamente nas últimas semanas. Sofia tem potencial para se tornar uma pianista extraordinária com o treinamento adequado, acrescentou Carlos. O programa de mentoria que discutimos seria perfeito para ambos. Regina levantou-se, caminhando até a janela. Por alguns instantes, contemplou o jardim impecavelmente cuidado, símbolo da ordem e controle que sempre prezara em sua vida. Quando se virou, havia uma nova resolução em seu olhar. Aceito que vocês continuem trabalhando juntos, declarou finalmente. Com condições. Rafael mal conseguiu conter sua alegria. Quais condições, mãe? Primeiro, os estudos formais continuam sendo prioridade, tanto os seus quanto os de Sofia no conservatório. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Segundo, quero envolvimento no processo, não apenas encontros clandestinos onde ninguém sabe o que estão fazendo. Isso seria maravilhoso, interveio Carlos entusiasticamente. Na verdade, eu estava pensando em sessões estruturadas, 3 vezes por semana, com um plano de desenvolvimento para ambos. Regina assentiu lentamente. E terceiro, quero que apresentem essa peça no recital de final de semestre. Não apenas a peça solo de Mozart que Sofia vem preparando, mas este dueto, juntos. A proposta pegou todos de surpresa, especialmente Rafael, que esperava ter que lutar muito mais para conseguir tal permissão. Sério, mãe? Você realmente quer que apresentemos 2 almas no recital? É uma composição original de alta qualidade, respondeu Regina com pragmatismo. O maestro Vieira ficará impressionado e tenho certeza
de que causará uma impressão duradoura nos representantes de conservatórios internacionais que estarão presentes. Havia algo calculista na resposta, típico de Regina, mas também uma concessão genuína. À sua maneira, estava reconhecendo o valor do que Rafael e Sofia haviam criado juntos. "Obrigado, mãe", disse Rafael, levantando-se para abraçá-la, um gesto raro entre eles, especialmente nos últimos anos. Regina permitiu o abraço, seu corpo inicialmente tenso relaxando levemente. Por cima do ombro do filho, seus olhos encontraram os de Sofia, que observava a cena com um sorriso luminoso. Algo naquele sorriso inocente e genuíno tocou Regina de uma forma que não esperava. "Bem", disse ela, afastando-se do abraço e recompondo sua postura habitual. "Agora vocês têm apenas uma semana até o recital. Sugiro que aproveitem esse tempo para aperfeiçoar a peça." Nos dias que se seguiram, a mansão dos Albuquerque transformou-se. A sala de música, antes um santuário de perfeição técnica, tornou-se um espaço de experimentação e alegria. Rafael e Sofia praticavam diariamente, sob a orientação alternada de Carlos e Clarice. Até mesmo Regina ocasionalmente fazia sugestões, normalmente relacionadas a aspectos técnicos da interpretação. Para Luísa, a transformação era quase milagrosa. Embora Regina ainda mantivesse certa distância, havia um descongelamento perceptível em sua atitude. Já não olhava para Sofia como uma intrusa ou ameaça, mas como uma jovem musicista com potencial extraordinário. Numa tarde particularmente produtiva, após Sofia e Rafael terem executado a peça com perfeita sincronia, Regina surpreendeu a todos com um gesto inesperado. Aproximou-se do piano e, sentando-se no lugar de Rafael, posicionou as mãos sobre o teclado. "Sofia, posso mostrar algo a você?" perguntou, seu tom mais gentil do que jamais fora ao dirigir-se à menina. Sofia assentiu, fascinada. Regina começou a tocar uma versão mais complexa da melodia que compunha a parte da menina no dueto. Suas mãos moviam-se com graça e precisão impressionantes, apesar dos anos sem praticar seriamente. "Vê como a mesma melodia pode ganhar diferentes texturas dependendo da técnica", explicou Regina. "Quando você for mais velha e suas mãos estiverem mais desenvolvidas, poderá adicionar esses elementos." Sofia observava com admiração. "É lindo, dona Regina. A senhora toca muito bem." "Tocava", corrigiu Regina automaticamente. "Faz muito tempo que não pratico como deveria." "Mas a música não sai da gente, não é?" perguntou Sofia, com a sabedoria simples das crianças. "Papai dizia que a música que aprendemos fica guardada aqui dentro", completou, apontando para o próprio peito. Regina fitou a menina por um longo momento, surpreendida pela observação. "Seu pai parecia ser um homem sábio, Sofia." "Ele era", confirmou Sofia com um sorriso nostálgico. "Ele ficaria feliz de me ver tocando num piano de verdade." Regina assentiu, subitamente consciente do privilégio que representava ter crescido, com acesso a instrumentos e educação musical, algo que tomara como garantido durante toda a sua vida. "Bem, vamos continuar praticando", disse, levantando-se e devolvendo o lugar a Rafael. "O recital está se aproximando e vocês precisam estar impecáveis." Na véspera do grande dia, após a sessão final de prática, Regina pediu para falar com Luísa em particular. As duas mulheres, que raramente conversavam além do estritamente necessário para o trabalho doméstico, encontraram-se na pequena sala de estar adjacente à cozinha. "Luísa", começou Regina, visivelmente desconfortável com a situação em comum. "Quero que saiba que estou impressionada com sua filha. Seu talento é genuíno." "Obrigada, dona Regina", respondeu Luísa, surpresa com o elogio inesperado. "Significa muito ouvir isso da senhora." Regina assentiu, ajustando nervosamente o bracelete de ouro em seu pulso. "Também quero me desculpar por minha resistência inicial. Foi inapropriado." Luísa não sabia como responder. Em todos os anos trabalhando em casas de família, jamais havia recebido um pedido de desculpas de uma empregadora. "O talento de Sofia trouxe algo novo para esta casa", continuou Regina, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Algo que faltava. E por isso, sou grata." Antes que Luísa pudesse responder,
Regina prosseguiu. Carlos e eu conversamos sobre o futuro musical de Sofia. Se estiver de acordo, gostaríamos de estabelecer um fundo educacional para garantir que ela tenha acesso à melhor formação possível, independentemente de circunstâncias financeiras. Luísa sentiu os olhos marejarem. Dona Regina, isso é... Nem sei como agradecer. Não é caridade, esclareceu Regina rapidamente. É um investimento em talento, algo que beneficiará o cenário musical brasileiro como um todo. Mesmo com a justificativa pragmática, Luísa percebia que havia mais naquele gesto. Era um reconhecimento, uma forma de reparação. Talvez até mesmo o início de uma transformação pessoal para Regina. E quanto ao recital de amanhã, continuou Regina, mudando ligeiramente de assunto. Preparei algo para Sofia usar. Ela abriu uma caixa que estava sobre a mesa. Dentro havia um vestido infantil de um azul profundo, elegante, mas apropriado para a idade de Sofia, com detalhes em renda delicada. Era meu quando criança, explicou. Regina, um raro sorriso nostálgico suavizando suas feições normalmente severas. Minha mãe o guardou todos esses anos, e eu nunca tive uma filha para passá-lo adiante. Mandei ajustá-lo para as medidas de Sofia. Luísa tocou o tecido com reverência, reconhecendo a qualidade do trabalho artesanal e o significado do gesto. Tenho certeza de que ela ficará linda nele, obrigada. As duas mulheres permaneceram em silêncio por um momento, unidas pela preocupação compartilhada com o futuro de uma criança talentosa. Eram mundos diferentes que se encontravam através da música, assim como as melodias de Rafael e Sofia na composição Duas Almas. Amanhã será um grande dia, disse finalmente Regina, levantando-se para encerrar a conversa. Para todos, nós. O Teatro Municipal de São Paulo resplandecia naquela tarde de domingo. Construído no início do século XX para emular a Ópera de Paris, o Mitos Intutis, majestoso edifício com sua fachada neoclássica e interior ricamente decorado, era o cenário perfeito para o recital de final de semestre do conservatório. Famílias elegantemente vestidas convergiam para o local, programas em mãos, conversando animadamente sobre os jovens talentos que se apresentariam. No camarim designado aos solistas, Sofia estava sentada diante de um espelho, enquanto Luísa ajustava os últimos detalhes do vestido azul que havia pertencido a Regina. A peça, cuidadosamente adaptada para as medidas da menina, transformava a pequena pianista em uma versão miniatura de uma concertista clássica. Estou nervosa, mamãe, confessou Sofia, seus dedos pequenos brincando inquietos com a barra do vestido. É normal, meu amor, tranquilizou Luísa, arrumando os cachos escuros da filha. Mas lembre-se do que o tio Carlos disse. O nervosismo é apenas excitação sem respiração adequada. Sofia sorriu ao lembrar do conselho do violinista, que nas últimas semanas se tornara uma presença constante e afetuosa em sua vida. Respire fundo e transforme o medo em música, repetiu ela, as palavras já funcionando como um mantra pessoal. Uma batida suave na porta interrompeu o momento entre mãe e filha. Era Rafael, impecável em seu terno escuro, o cabelo cuidadosamente penteado para trás. Posso entrar? Perguntou ele, hesitante. Claro, respondeu Luísa, abrindo mais a porta. Rafael entrou, visivelmente nervoso, mas seus olhos se iluminaram ao ver Sofia. Você está linda, elogiou com sinceridade. Parece uma verdadeira concertista. Sofia girou, deixando a saia do vestido se abrir como uma flor azul. Sua mãe me deu de presente. Era dela quando era pequena. Rafael assentiu, comovido pelo gesto que simbolizava tanto mais do que simples generosidade. Sei que é tradição não desejar boa sorte antes de uma apresentação, então só vim dizer que estou orgulhoso de tocar com você hoje. Sofia levantou-se e, num impulso típico de sua personalidade espontânea, abraçou o amigo. Também estou orgulhosa. Nossa música vai ser a mais bonita de todas. Luísa observava a cena com o coração apertado de emoção. Em poucos meses, aquela amizade improvável havia florescido, desafiando barreiras sociais e transformando vidas de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Rafael, chamou ela suavemente, sua família já chegou? Sim, estão na primeira fila.
Meu pai trouxe até minha avó de Ribeirão Preto, especialmente para o recital. Ela raramente viaja, então é um grande acontecimento. E sua mãe? Perguntou Luísa, tentando soar casual, embora a pergunta estivesse carregada de significado. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael. Ela está diferente hoje, quase relaxada. Tio Carlos diz que não havia assim desde que éramos adolescentes. A conversa foi interrompida por outra batida na porta. Desta vez, era Clarice, a professora de Sofia. Está quase na hora, anunciou ela entrando no camarim. Sofia, você se apresentará logo após o intervalo. Primeiro a peça de Mozart sozinha e depois o dueto com Rafael como encerramento do programa. Podemos dar uma última olhada no piano antes? Perguntou Rafael. Claro, venham comigo. Os quatro saíram do camarim, caminhando pelos corredores históricos do teatro. Ao passarem pela coxia, vislumbraram a plateia que já ocupava quase todos os assentos. Na primeira fila, conforme Rafael havia dito, estavam os Albuquerque. Augusto conversando animadamente com uma senhora elegante, que devia ser a avó, Carlos folheando o programa do recital, e Regina, surpreendentemente serena, observando o ambiente com um olhar contemplativo. O auditório principal do Teatro Municipal, com sua acústica perfeita e decoração suntuosa, intimidaria qualquer artista iniciante. Mas quando Sofia subiu ao palco vazio para uma rápida inspeção do instrumento, parecia perfeitamente à vontade. Aproximou-se do grande piano de cauda com reverência, tocando levemente sua superfície brilhante, como quem cumprimenta um velho amigo. Posso? Perguntou a Clarice, indicando o banco. Rapidamente, concordou a professora, olhando o relógio. O público começará a retornar do foyer em 15 minutos. Sofia sentou-se, ajustando a altura do banco com a ajuda de Rafael. Tocou algumas notas experimentais, sentindo a resposta do instrumento, significativamente mais sensível e expressivo que o piano do conservatório onde praticava. É como se ele respondesse antes mesmo de eu tocar, comentou com admiração. Rafael sorriu, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. É um Steinway de concerto, o melhor do mundo. Ele amplifica tudo o que você sente. Então vamos. Ter que sentir coisas muito bonitas, concluiu Sofia com sua lógica infantil perfeita. Após os ajustes finais, o grupo retornou aos bastidores. O recital começou pontualmente às 5 da tarde, com a apresentação dos alunos mais jovens do conservatório executando peças simples. Gradualmente, o programa avançava para apresentações mais complexas dos estudantes intermediários e avançados. Durante o intervalo, o burburinho no foyer concentrava-se em um detalhe incomum do programa. O encerramento com um dueto original, composto por um dos alunos avançados, a ser executado com uma iniciante de apenas 5 anos. A notícia de que a jovem pianista era filha de uma empregada doméstica havia se espalhado, adicionando uma camada de curiosidade social ao interesse musical. Dizem que a menina nunca teve aulas formais até alguns meses atrás, comentava uma senhora para sua acompanhante, enquanto tomavam champanhe no intervalo. Aparentemente tem um dom natural extraordinário. E o jovem Albuquerque compôs uma peça especialmente para ela, acrescentava outra. Regina deve estar furiosa. Sempre quis que o filho seguisse o caminho tradicional do repertório clássico. Pelo contrário, interveio uma terceira voz. Era Carlos Mendes, que passava casualmente pelo grupo. Minha irmã está excepcionalmente orgulhosa da iniciativa do filho. A composição é notável, vocês verão. Quando o sinal soou anunciando o fim do intervalo, a atmosfera no teatro estava carregada de expectativa. A segunda parte do programa começou com apresentações dos alunos mais avançados, incluindo vários que se preparavam para competições internacionais. Finalmente, chegou o momento da apresentação de Sofia. O maestro Vieira subiu ao palco para introduzi-la pessoalmente, uma honra raramente concedida a alunos iniciantes. É com grande prazer que apresento a vocês uma jovem pianista que, embora esteja apenas começando sua jornada musical formal, já demonstra uma compreensão intuitiva extraordinária da linguagem da música, anunciou ele. Sofia Ribeiro interpretará a sonata em dó maior de Mozart.
em uma adaptação para jovens pianistas. Sofia entrou no palco, seu vestido azul cintilando sob as luzes. Parecia surpreendentemente calma enquanto caminhava até o piano, fazia uma pequena reverência para o público e ajustava o banco. Seus pés mal alcançavam os pedais, o que adicionava um elemento de ternura à cena que não passou despercebido pela plateia. Quando começou a tocar, no entanto, qualquer impressão de fragilidade se dissipou. Suas mãos pequenas moviam-se pelo teclado com precisão crescente, resultado das semanas intensivas de prática. Mas o que realmente capturava a atenção era sua expressividade natural. Cada frase musical parecia contar uma história, transmitir uma emoção. Na primeira fila, Regina observava com atenção crítica, que gradualmente deu lugar ao genuíno prazer estético. Havia imperfeições técnicas, certamente, mas a musicalidade inata era inegável. Ao seu lado, Augusto sorria orgulhosamente, como se a pequena pianista fosse parte de sua própria família. Quando Sofia concluiu a peça, a plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. A menina levantou-se, fez uma reverência como Clarice havia ensinado, e seu rosto se abriu no mais radiante dos sorrisos. Naquele momento, não havia diferença entre a filha da empregada doméstica e qualquer outro prodígio musical. Havia apenas uma criança apaixonada, compartilhando seu dom com o mundo. O maestro Vieira retornou ao palco enquanto Sofia permanecia ao piano. Para encerrar nosso recital desta tarde, temos algo especial, anunciou. Rafael Albuquerque, um de nossos estudantes mais avançados, apresentará uma composição original intitulada Duas Almas, um dueto para pianistas em diferentes níveis, técnicos, escrito especialmente para ser executado com Sofia Ribeiro. Rafael entrou no palco, caminhando com a elegância confiante que anos de treinamento em apresentações públicas haviam lhe conferido. Cumprimentou o público com uma reverência e então, num gesto que surpreendeu a todos, estendeu a mão para Sofia e juntos fizeram uma segunda reverência, como verdadeiros parceiros musicais. Nossa peça conta a história de dois mundos diferentes que se encontram através da música, explicou Rafael ao microfone, sua voz clara e segura. É dedicada a todos que acreditam que a arte pode transcender barreiras e unir corações. O jovem sentou-se ao piano ao lado de Sofia, que se moveu para dar-lhe espaço. Trocaram um olhar cúmplice, um pequeno aceno de cabeça e começaram a tocar. Desde as primeiras notas, ficou claro para a plateia que estavam testemunhando algo extraordinário. A composição era sofisticada e emotiva, equilibrando perfeitamente as contribuições dos dois pianistas. A parte de Rafael, tecnicamente complexa, servia como estrutura e suporte para a melodia mais simples, mas profundamente expressiva de Sofia. Juntas, as duas linhas musicais criavam uma narrativa poderosa de encontro, descoberta e transformação mútua. Regina, que já havia ouvido a peça várias vezes durante os ensaios, surpreendeu-se ao sentir lágrimas nos olhos. Havia algo na apresentação pública, na vulnerabilidade compartilhada de seu filho e daquela pequena menina diante de centenas de espectadores, que tocavam uma parte há muito adormecida em seu coração. Pela primeira vez em décadas, permitiu-se sentir música sem julgamento, sem comparação, sem a sombra constante da autocrítica que havia destruído sua própria carreira. À medida que a peça se desenvolvia, o público era transportado pela narrativa musical. O clímax veio com uma passagem onde as melodias dos dois pianistas, até então em diálogo, finalmente se fundiam em perfeita harmonia, uma metáfora sonora para a amizade que havia florescido entre eles, transcendendo diferenças de idade, classe social e formação. Quando a última nota ressoou pelo teatro, seguiu-se um momento de silêncio reverente. Então, como uma onda quebrando na praia, os aplausos começaram. Primeiro hesitantes, logo entusiasmados, até se transformarem em uma ovação de pé. O maestro Vieira foi o primeiro a levantar-se, seguido por Carlos, Augusto e, para surpresa de muitos que a conheciam, Regina. Rafael e Sofia levantaram-se de mãos dadas para agradecer. Seus rostos brilhavam com a alegria pura de quem acabara de compartilhar algo precioso.
Fizeram 1, 2, 3 reverências, enquanto os aplausos continuavam. Flores foram lançadas ao palco, incluindo um pequeno buquê de lírios que Regina havia trazido especialmente para a ocasião. Nos bastidores, após a apresentação, o camarim de Sofia tornou-se o centro de uma pequena celebração. O maestro, Vieira visivelmente emocionado, parabenizou ambos os pianistas. Clarice abraçou sua jovem aluna com orgulho maternal. Carlos anunciou oficialmente que aceitaria o cargo na Filarmônica de São Paulo e iniciaria o programa de mentoria especial com Rafael como seu assistente e Sofia como primeira beneficiária. Isso significa que vamos continuar tocando juntos? Perguntou Sofia a Rafael em meio à agitação. Significa muito mais que isso, respondeu ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Vamos continuar aprendendo juntos, crescendo juntos como músicos. A porta do camarim abriu-se novamente, e Regina entrou, seguida por Augusto. Todos ficaram momentaneamente tensos, incertos sobre como a matriarca dos Albuquerque reagiria agora que a apresentação havia terminado e o entusiasmo inicial poderia dar lugar à sua habitual reserva. Regina aproximou-se de Sofia, que a observava com uma mistura de admiração e apreensão. Por um momento, ficou parada diante da menina como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Sofia, disse finalmente, sua voz mais suave do que qualquer um já havia ouvido. Você honrou meu vestido antigo mais do que eu jamais poderia imaginar. A menina sorriu, não compreendendo completamente o significado profundo daquelas palavras, mas sentindo instintivamente sua importância. Obrigada por deixar eu tocar com Rafael, respondeu com simplicidade. Foi o dia mais feliz da minha vida. Regina assentiu, emoção raramente demonstrada brilhando em seus olhos. Então, para espanto de todos, especialmente de Rafael, que nunca testemunhara tal gesto, ela se inclinou e abraçou Sofia brevemente. Você e Rafael criaram algo belo hoje, disse ao se afastar. Algo que permanecerá na memória de todos que estiveram presentes. Voltando-se para o filho, continuou. Estou orgulhosa de você, Rafael. Não apenas por sua técnica, que sempre foi impecável, mas por sua coragem em encontrar sua própria voz como músico. Rafael, raramente sem palavras, apenas assentiu, a emoção tornando difícil responder. O momento foi salvo pelo maestro Vieira, que se aproximou com uma expressão animada. Tenho notícias extraordinárias, anunciou. O diretor da Filarmônica e os representantes dos conservatórios internacionais ficaram impressionados não apenas com a performance, mas com a composição em si. Gostariam de incluir 2 almas na programação do concerto beneficente do próximo mês, com vocês 2 como solistas convidados. A notícia foi recebida com exclamações de surpresa e alegria. Para Rafael, representava um reconhecimento de seu talento como compositor, algo que nunca havia considerado seriamente. Para Sofia, era a confirmação de que seu dom natural, agora nutrido por educação formal, poderia levá-la a lugares que jamais imaginara. Luísa, que observava tudo com silenciosa gratidão, encontrou o olhar de Regina. As 2 mulheres de mundos tão distintos compartilharam um momento de compreensão mútua. Ambas haviam testemunhado o nascimento de algo precioso, uma amizade e parceria musical que transcendia as barreiras sociais que normalmente as separavam. Mais tarde, naquela noite, enquanto Luísa preparava Sofia para dormir em seu pequeno apartamento em Paraisópolis, a menina estava excitada demais para pegar no sono facilmente. Mamãe, você acha que papai viu a gente tocando hoje? Perguntou, seus olhos pesados de sono, mas ainda brilhantes com a emoção do dia. Luísa sorriu, afagando os cabelos da filha. Tenho certeza que sim, meu amor. Ele deve estar muito orgulhoso de você. Sabe o que eu mais gostei? Continuou Sofia, já meio adormecida. Foi que a música fez todo mundo feliz. Até Dona Regina sorriu de verdade. É isso que a música faz, Sofia. Constrói pontes entre pessoas, entre mundos diferentes, como eu e Rafael, murmurou a menina, finalmente cedendo ao cansaço. Sim, como você e Rafael, concordou Luísa, beijando a testa da filha.
Enquanto observava Sofia adormecer, ainda usando a fita de cabelo que combinava com o vestido azul de Regina, Luísa refletia sobre a extraordinária jornada dos últimos meses. O que começara como um dia de trabalho angustiante, com a filha escondida no quarto de empregados, havia se transformado em uma história de descoberta, talento e conexões humanas profundas. Na mansão dos Albuquerque, outra cena tranquila se desenrolava. Rafael, sentado na varanda que dava para o jardim iluminado, rabiscava notas em uma nova partitura. Regina aproximou-se silenciosamente, observando-o por um momento antes de falar. Já trabalhando na próxima composição? Rafael sorriu, sem levantar os olhos do papel. A música não para, mãe. Uma ideia leva a outra. Regina sentou-se, ao lado do filho, algo que raramente fazia. Sua avó me contou algo interessante hoje. Aparentemente, meu avô, seu bisavô, também compunha pequenas peças que tocava apenas para a família. Ninguém nunca as considerou importantes o suficiente para preservar. Rafael olhou para a mãe, surpreso com a revelação. Então a composição está no nosso sangue? Talvez, concedeu Regina. Ou talvez seja apenas mais uma das muitas possibilidades que existem dentro de nós, esperando o momento certo, ou a pessoa certa, para despertar. Ficaram em silêncio por alguns minutos, compartilhando um momento de paz que havia se tornado raro entre eles. Obrigado por aceitar, Sofia, disse finalmente Rafael. Sei que não foi fácil para você. Regina respirou fundo, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu de São Paulo. Sabe o que aprendi hoje, Rafael? Que a música não é uma competição. Não é sobre quem toca mais rápido, ou mais perfeitamente, ou quem começou mais cedo. É sobre o que, então? Conexão, respondeu ela simplesmente. Conexão com algo maior que nós mesmos, e conexão uns com os outros através desse algo. Fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. Foi isso que perdi ao longo do caminho, e foi isso que Sofia me ajudou a redescobrir. Rafael sorriu, comovido pela honestidade incomum da mãe. Nunca é tarde para recomeçar, não é? Não, concordou Regina, retribuindo o sorriso. E falando nisso, estou pensando em voltar a tocar. Não profissionalmente, claro. Apenas para mim mesma. Acho uma ideia maravilhosa. Nos meses e anos que se seguiram, a história de Sofia e Rafael tornou-se uma espécie de lenda no cenário musical paulistano. O programa de mentoria estabelecido por Carlos Mendes cresceu, identificando e nurturando jovens talentos de todas as origens sociais. A composição Duas Almas foi publicada e executada em vários países, sempre mantendo a premissa original de unir pianistas de diferentes níveis técnicos em uma experiência musical compartilhada. Sofia continuou sua educação no conservatório, desenvolvendo sua técnica sem jamais perder a conexão emocional natural com a música. Rafael encontrou sua verdadeira vocação na composição, criando peças que desafiavam convenções e construíam pontes entre diferentes tradições musicais. E em uma surpreendente reviravolta do destino, Regina Albuquerque, inspirada pela transformação do filho e pela pureza do talento de Sofia, tornou-se uma das mais apaixonadas defensoras da democratização do ensino musical em São Paulo. O fundo educacional inicialmente criado para Sofia expandiu-se para beneficiar dezenas de crianças talentosas de comunidades carentes, proporcionando-lhes acesso a instrumentos, aulas e oportunidades de performance. Como Regina explicaria anos depois, em uma entrevista para uma revista cultural, a música tem o poder de transformar não apenas quem a executa, mas todos ao seu redor. O talento não conhece barreiras de classe social, e quando abrimos nossos corações para essa verdade, descobrimos que as mais belas harmonias nascem justamente do encontro entre mundos diferentes. Em um recital comemorativo realizado 10 anos após aquela primeira apresentação no Teatro Municipal, Sofia, agora uma jovem pianista de 15 anos, em ascensão no cenário internacional, e Rafael, compositor premiado de 27 anos, executaram uma versão revisitada de Duas Almas. A peça havia evoluído,
assim como seus intérpretes, mas sua essência permanecia a mesma, uma celebração do poder da música para unir almas aparentemente distantes em uma dança de reconhecimento mútuo e transformação. Na plateia, lado a lado na primeira fila, Luísa e Regina assistiam com olhos marejados, não mais patroa e empregada, mas duas mulheres unidas, pelo amor à música